Mesmo que possa parecer engraçado para alguns, é triste a realidade que muitas pessoas hoje em dia sabem mais sobre cerveja do que sobre os 10 mandamentos, o padrão moral de Deus. Se alguém não conhece a lei de Deus, não verá o seu pecado como excessivamente pecador, e o seu coração não estará preparado para o Evangelho. É simples assim. Que agricultor pegaria uma boa semente e a plantaria em solo duro? Primeiro, ele prepara o solo, ele afofa. Semente boa, solo bom, colheita boa. E o que o evangelismo moderno faz é pegar a semente boa do evangelho e a planta no coração duro e não regenerado da humanidade. O evangelismo bíblico, sem exceções, é sempre lei aos orgulhosos, graça aos humildes. Nunca verão Jesus dando o evangelho, as boas novas, a graça de Deus a uma pessoa orgulhosa e cheia de justiça própria. Com a lei, ele quebra o coração duro e com o evangelho, cura o coração partido. Por que é que ele faz isso? Porque ele sempre faz as coisas que agradam ao Pai. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Deixa eu colocar de outra forma. Que médico daria uma cura a um doente quando o doente não está convencido de que tem uma doença? Imagina que eu sou um médico e digo para você, tem uma cura maravilhosa, mas você não está convencido da doença. Você vai jogar ela pelo ralo, e por que é que não? Você não aprecia a cura, não tem por que querê-la. Mas se em vez disso eu falar, você tem uma doença terminal terrível, sente-se aí. Consigo ver 10 sintomas claros na sua pele. Você vai morrer em 2 semanas. Aí você diz, o que é que eu faço? Aí eu falo, não se preocupa, eu tenho uma cura. Aí você vai tomar ela e você vai apreciar e vai querê-la. Porque você viu a doença. Então pode apreciar a cura. A doença é o pecado e a cura é o Evangelho. Se realmente nos preocupamos com as pessoas, nós devemos tomar um tempo para que possamos ajudá-las a compreender as consequências do pecado dela perante o Todo-Poderoso, para que possam apreciar a cura do Evangelho. Eu queria contar para vocês agora como eu compartilho a minha fé, pessoalmente. Como colocamos esses princípios em ação. Eu amo ler sobre como Jesus compartilhou o Evangelho. E tem um exemplo lindo em João, capítulo 4, com a mulher no poço, demonstrando como Jesus interagiu com essa mulher. Gostamos de chamar de os passos do mestre. Ela mostra Jesus primeiro se relacionando com essa mulher no reino natural, falando sobre coisas naturais, depois ele se vira para o reino espiritual, fala de coisas espirituais. Ele traz convicção usando o 7º mandamento e depois ele se revela como o Messias. Eu vou tentar seguir os seus passos de certa forma, falando com alguém sobre coisas do dia a dia e depois deliberadamente passando para o assunto de Deus. E às vezes eu faço isso mencionando alguma coisa religiosa que saiu nas notícias e depois passando por uma pergunta geral, tipo, o que acontece quando alguém morre? Aí, você acredita em Deus? Conhece uma boa igreja por aqui? Ou posso usar um bom folheto do Evangelho para trazer à tona os assuntos das coisas espirituais. Fiz isso há muito tempo atrás. Eu estava no campo de golfe com um amigo meu e nós abordamos o assunto das coisas de Deus e eu perguntei a ele, você acredita em Deus? Ele disse sim. E depois ele disse, eu costumava ir à igreja quando era criança. E aí eu perguntei, te consideras uma boa pessoa? Ele disse, sim, me considero. E aí eu perguntei, tu tens guardado os 10 mandamentos? E lembre-se, foi isso que Jesus usou, os 10 mandamentos com aquele jovem rico. Aí o homem me disse, olha, eu guardei a maioria deles, quer dizer, eu nunca matei ninguém. Eu tô pensando, isso é uma boa coisa aqui no campo de golfe. E eu disse, olha, você já mentiu? Ele disse, sim, claro. E depois eu disse, o que é que isso fez de ti? O que você diria? Ele disse, um mentiroso. Aí eu disse, você já roubou alguma coisa? Esse é o 8º mandamento. E ele disse, não. E aí eu falei pra ele, fala sério. Não sei se acredita em você, acabou de admitir que é um mentiroso. Aí ele disse, tá bem. Eu roubei quando era jovem, roubei algumas coisas. Aí eu perguntei, você conhece o 7º mandamento? Não cometerás adultério. Mas ouça o que Jesus disse. Jesus disse que quem olha para outra mulher, cobiçando-a, já cometeu o adultério com ela em seu coração. Já fez isso? E o homem disse, sim, já fiz muitas vezes. E depois eu disse para ele, em suas próprias palavras, você é um mentiroso, ladrão e um adúltero de coração. Isso já são 3 dos 10 mandamentos. Você só tem mais 7 sobrando. Devia ter visto a cara que ele fez. Olha, ele parecia culpado.
porque sabia que era culpado. É isso que os 10 mandamentos fazem, deixam o mundo inteiro culpado. Quer dizer, pensa só, mesmo para vocês, sentados onde estão, acham que guardam os mandamentos de Deus? Vejam primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Jesus disse para amar a Deus com todo o seu coração, mente, alma e força. Tanto que o seu amor por todos os outros é com ódio, comparando com seu amor e devoção a Deus. Você sempre amou Deus dessa forma? Ou o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Agora, nós podemos fazer um falso Deus com as mãos ou com a mente. Alguma vez você já disse algo assim? O meu Deus é um Deus de amor e misericórdia. Ele não é um Deus de julgamento e nunca mandaria ninguém para o inferno. Se você já disse isso, tem razão. O seu Deus nunca mandaria ninguém para o inferno, porque ele não poderia. Porque ele não existe. Ele é uma invenção da sua imaginação. Você criou um Deus na sua própria mente que te deixa confortável. Criou um Deus que se adequa aos seus pecados. Isso se chama idolatria. E muitas pessoas chamam isso simplesmente das suas próprias crenças. Mas a Bíblia chama de idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Ou o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Alguma vez já usou o nome de Deus de uma forma que substitua um palavrão? Isso é blasfêmia. Jesus avisou que cada palavra ociosa que um homem disser será cobrada no dia do julgamento. E a Bíblia diz que o Senhor não considerará inocente quem toma o seu nome em vão. O quarto mandamento, lembra-te do dia de repouso para o santificar. Passei 22 anos como não cristão, sabendo que Deus tinha me dado a vida. Eu nunca disse, Deus, você me deu a vida, o que queres de mim? Um dia em cada 7, eu violei esse mandamento. Ou o quinto, honrar pai e mãe. Sempre honraste teus pais explicitamente de uma forma que agrada a Deus? Ou o sexto mandamento, não matarás, nunca. A maioria de nós pensa que é inocente desse. Mas Jesus disse que quem sentir raiva do seu irmão está em perigo de julgamento. E a Bíblia diz, aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Já olhamos para o 7º, 8º e 9º. E qual de nós pode dizer que não somos culpados de violar o 10º mandamento, cobiçar ou ser invejoso, querendo as coisas que pertencem às outras pessoas? E lembre-se que Deus vê o nosso pensamento e os nossos atos secretos feitos no escuro. Tiago 2, verso 10 diz, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todas. Consegue ver como os mandamentos tornam todos nós culpados? O meu amigo viu isso no campo de golfe, então eu perguntei, se Deus julgasse pelos mandamentos, seria inocente ou culpado? Ele disse, culpado. Então eu disse, então tu ias para o céu ou para o inferno? E sabe o que ele disse? Ele disse, céu. Porque Deus é perdoador. Basta pedir a ele. E eu disse para ele, cara, tenta isso num tribunal. Você está de frente para um juiz e é culpado de um crime grave. E o juiz diz, o que tem a dizer antes de eu dar a sentença? E você levanta e diz, juiz, eu só gostaria de dizer que acredito que você é um bom homem e por isso vai me deixar ir embora. O juiz vai deixar ele ir se ele for um bom juiz? É claro que não. Ele provavelmente dirá, por ser um homem bom, vou garantir que a justiça seja feita. Porque eu sou um homem bom, vou garantir que você seja punido pelo que você fez. E o que muita gente acha que irá salvá-los no dia do juízo final é justamente o que irá condená-las. Porque se Deus é bom, então, por natureza, Ele vai garantir que a justiça seja feita e que as pessoas sejam punidas pelo que elas fizeram. E a Bíblia diz que Deus castigará o pecado onde quer que ele esteja. Ele vai punir assassinos e estupradores. Mas não vai parar por aí. Deus é tão bom que também vai punir mentirosos e ladrões, adúlteros, blasfemos e todos que violam a luz interior que Deus concedeu a todos os homens. Então eu disse ao meu amigo, se Deus te desse justiça, você não iria para o céu, mas sim para o inferno. Foi quando ele ficou cabisbaixo e a boca dele fechou que eu vi que a lei, que os mandamentos tinham feito o seu trabalho. E ele estava pronto para a graça. Aí eu disse, cara, eu quero te dar uma ótima notícia. Então, se imagina num tribunal. Você é culpado de um crime grave, com uma multa de $1 milhão ou prisão perpétua. Você não tem como pagar a fiança quando de repente alguém entra no tribunal e paga a sua fiança para você. Eu disse, foi isso que Deus fez por você e por mim há 2000 anos, entende? Jesus Cristo entrou no tribunal de certa forma e pagou a nossa fiança,
quando sofreu e morreu na cruz. A Bíblia diz assim: Deus demonstrou todo o seu amor por nós. E mesmo sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Infringimos a lei e Jesus pagou a fiança. É simples assim. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus. Aí eu disse: Deus ordenou que você se arrependa e coloque a sua fé em Jesus Cristo. Chegamos ao fim do campo de golfe e ele pôs a sua mão no seu rosto e começou a chorar no meio do estacionamento, implorando a Deus que o perdoasse. Foi uma cena linda. E eu disse à minha mulher no dia seguinte: foi o melhor dia de toda a minha vida. E isso não tem nada a ver com o golfe. Por favor, assista atentamente enquanto Ray usa os mandamentos nesse vídeo para ajudar uma pessoa a ver a doença do pecado antes de ver a cura do Evangelho.